Boa tarde, hoje é dia 8 de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, município de Guapiara, bairro Monjolada. Estou aqui de maneira ao vivo e online com meus alunos que estão ao vivo, comigo. São esses alunos, o Jason, o Cauã, o Igor, a Júlia e o Pedro. Desculpa. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes hoje. Porém, essa aula fica salva, depois é posta no YouTube, e aí esses alunos que estão perdendo essas aulas podem, em um momento oportuno, colocar suas atividades em dia. Então, se você não é meu aluno da Monjolada, mas assiste essa aula pelo YouTube, Tem bastante gente comentando que está gostando, que está conseguindo aprender. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, Diga de que cidade você é para a gente saber até onde chegam as nossas aulas. Interaja com as aulas. Mas, se puder dar uma curtida, por favor, curta a aula, que assim ajuda na divulgação das nossas aulas. Tudo bem? Vamos dar início então. Hoje nós vamos começar a situação aprendizagem 6. É a aula parte 1. Então, o material Currículo em Ação, volume 1. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar início então. Lá na página 121 da apostila, tem falando sobre todas as situações de aprendizagem. Agora nós chegamos na sexta, que é a última, Por fim, na situação de aprendizagem 6, iremos resolver e elaborar situações problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada, tá? Vamos lá ver então, página 145, situação aprendizagem 6, parte 1. É a mesma parte que eu acabei de ler, isso aqui fica para as próximas partes da situação aprendizagem 6. A habilidade que nós vamos estudar nessa situação aprendizagem é a habilidade EF07MA29, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou em outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Oi Enzo, tudo bem? Me lembra de colocar sua presença depois. Objetos de conhecimento. Problemas envolvendo medições. Então vamos lá. Na página 145, atividade 1. Um pouco de história. Há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, se era 2.000 anos antes de Cristo, e já estamos no ano 2021, então há cerca de 4.021 anos atrás, Muito tempo, não? Os egípcios criavam um dos primeiros sistemas de medida padrão, chamado de cúbito. A medida de um cúbito era a medida do braço do faraó, até a ponta do seu dedo médio. Esta unidade de medida servia para medir comprimentos, alturas e cálculos de áreas. Então aqui tem uma imagem que está na ilustração aí na apostila de vocês, Então eles usavam o braço do faraó, o tamanho do braço, Não pegava o braço dele e saiam medindo lá, mas era o tamanho do braço do faraó até a ponta do dedo médio, para poder chamar essa medida de cúbito.
Outras unidades de medida surgiram no decorrer da história, vindas de partes do corpo humano, como polegadas e pés. 1.1. Realize uma pesquisa sobre essas e outras unidades de medidas, compartilhando suas descobertas com os colegas e com o professor da sua turma. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apertar um pause aqui na gravação, tá? Eu já fiz uma breve pesquisa, só que vocês podem achar coisas a mais do que eu procurei. E aí vocês vão pesquisar aí no Google quais são os tipos de unidades de medidas que existem, tá? No Brasil vocês conhecem, mas em outros lugares pode ter outros tipos de unidades de medidas, né? Então eu vou apertar pause aqui. Quem for achando unidades de medidas, vai pondo no chat. Vou calcular 3 minutos. Pode ser 3 minutos? Vou apertar pause aqui. Você que está assistindo pelo YouTube, aperte pause também, faça uma breve pesquisa. Depois se solta o pause para ver. Bom, meus alunos já me responderam ali pelo chat, certo? Eles acharam quilômetros, acharam decímetro, decâmetro, centímetro, né? Então eles acharam algumas unidades de medidas, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas unidades de medidas que eu achei. Antes de eu colocar aqui, eu vou lembrar de uma que faz parte da minha infância. O que faz parte da minha infância? Quando a gente ia jogar bolinha de gude, não sei se vocês já jogaram bolinha de gude na vida de vocês. Oi, Evelyn, tudo bem? Depois eu marco sua presença, Evelyn. Vocês já jogaram bolinha de gude na vida de vocês? Já? Sim ou não? Então, daí o que acontece? A gente ia jogar a burca. A burca é quando tinha uma cova, né? E você tinha que jogar a bolinha de gude dentro da cova e depois saía matando os outros com a bolinha de gude, né? As outras bolinhas. E aí, quem chegasse mais perto do buraco, que a gente chamava de burca, né? Que teria a primeira tentativa de jogar a bolinha dentro da burca. E aí, depois que a gente jogava, como que a gente ia medir quem chegou mais perto? A gente não ficava andando com uma trena no bolso, né? A gente não ficava andando com uma trena no bolso ou uma régua no bolso para medir as distâncias. Então a gente media no palmo. Quantos palmos a minha bolinha ficou da burca? Quantos palmos a bolinha que a Júlia jogou ficou da burca? Quantos palmos a bolinha que o Geiso jogou ficou da burca, entendeu? Então, quem tivesse a menor distância era o que ia jogar por primeiro. Então, palmo é uma unidade de medida também. Não é só pés, polegadas, palmo também é, né? Então, é só um exemplo. Vamos lá. Resposta pessoal. Mas pode aparecer algumas dessas medidas. Légua, né? Se você assiste muito desenho, Pica-Pau, eu acho que parecia muito lá léguas, que é as medidas, né? Légua, milha, jarda, pé, polegada, entre outros. Aí eu fui por curiosidade e trouxe aqui pra gente o que a gente conhece, né? Vocês falaram muito em quilômetros, metros, centímetros. Uma légua. Se falar bem assim, eu moro uma légua de distância da casa do fulano. Uma légua é perto? Uma légua equivale a 4,828 quilômetros. É quase 5 quilômetros de distância uma légua. São 4 quilômetros 828 metros. Então, uma légua é meio longe, hein? Se eu falar, eu vou na sua casa, ele é 3 léguas. Você pensa, légua é pertinho. 3 léguas dá quase 15 quilômetros. Então, não é tão pertinho assim, não. Né? Uma milha. Então, uma milha é 1.000
1.609 metros e 34 centímetros. Ou seja, 1 quilômetro, 609 metros e 34 centímetros. Essa é a distância de 1 milha. Uma jarda já não é tão longa. Uma jarda é menor que 1 metro. Uma jarda tem 91,94 centímetros. Então, uma jarda é menor que 1 metro. Um pé equivale à medida oficial de 30,48 centímetros. Você vai falar, professor, mas eu medi meu pé aqui, não deu isso. O meu também não. O meu, se eu não me engano, é 29 centímetros. Mas é um pé, é uma unidade padrão. Então, no mundo inteiro, ela vai equivaler, se for converter em centímetros, em 30,48 centímetros, tá bom? Uma polegada. Algumas réguas têm de um lado em centímetros, do outro lado em polegada. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Aí você vai falar, professor, eu medi meu polegar aqui, ele não deu isso. Não, tudo bem, é que nem eu falei para vocês. É uma medida padrão. Eles já decidiram que vale 2,54 centímetros, tá? Então, isso é uma polegada. Entenderam as medidas? Existem outras maneiras de medir também, né? Eu coloquei aqui algumas. Vamos lá para o próximo exercício? Qual é o próximo exercício? É a atividade 2. Explorando medidas. 2.1. A professora de matemática organizou uma gincana para os alunos do 7º ano A e B. Entre as várias atividades propostas, solicitou que os alunos determinassem a largura e o comprimento aproximado da carteira escolar, utilizando os seguintes objetos. Então, eu tenho que medir usando caneta, eu tenho que medir usando o lápis e eu tenho que medir usando a borracha. Meça esses objetos e anote o comprimento de cada um no seu caderno. Bom, resposta pessoal. Por que é uma resposta pessoal? Cada um vai ter uma borracha de um tamanho diferente, cada um vai ter um lápis de um tamanho diferente e cada um vai ter uma caneta de um tamanho diferente. Que tamanho que vocês chegaram à conclusão aí na caneta de vocês? Consegue medir com a régua e colocar no chat para mim? Por favor. Qual é o tamanho da caneta que vocês têm aí? Alguém coloca para mim no chat, por favor. Pegou uma caneta? Mediu com a régua? Quantos centímetros deu? Turminha, estão me escutando ainda? Façam isso com a caneta, com o lápis e com a borracha. Eita, eu acho que não tem ninguém me escutando lá no chat, hein? Olha lá, o Igor respondeu. A caneta é 14 centímetros. E o lápis? Caneta do Igor tem 14 centímetros. E o lápis, Igor? Ó, o lápis do Pedro. O lápis do Pedro. Lápis. Opa. O lápis. Cadê? Não escreveu o resto? Lápis. Tem 3,5 centímetros. O Pedro colocou. Quer dizer que o lápis dele já está gasto. Não, como que é a sua caneta que tinha 3,5, Pedro? Então a sua caneta é pequena, hein? Mas vamos supor que é seu lápis que tem 3,5 cm. E aí a borracha? Alguém tem uma borracha aí para medir o tamanho dela?
borracha. O do Igor, o lápis, ele tem 5,5 centímetros. E a borracha? Alguém tem borracha aí para fazer o tamanho da borracha pra gente? 4,5 centímetros a borracha que o Geiso colocou. Tá bom? Então, beleza. Fizemos a anotação. Só que tem um probleminha. Vocês não estão na escola. Não tem como vocês virem aqui e colocar a caneta de 14 centímetros deitada, marcar 14 centímetros, mais uma vez a caneta, mais uma vez a caneta, mais uma vez a caneta, mais uma vez a caneta. Para depois pegar a caneta e medir a profundidade dela. Colocar caneta, 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 caneta. Então vocês não estão tendo aí no caso uma carteira para fazer esse teste, né? Mas eu acabei fazendo aqui. Então preste bem atenção. Esse aqui é a medida de vocês. Eu vou apagar, tá? Mas eu peguei aqui uma caneta, um lápis e uma borracha. E eu tenho quais são as medidas da carteira. E fiz ela em formato de papelão aqui e fui medir com a caneta. Nas canetas, a minha caneta deu 4 canetas de medida aqui, ó. Deu para deitar 4 vezes a caneta aqui na mesa. 2, 3, 4. 4 canetas de comprimento. De largura, deu 2 canetas. Então, deu 2 canetas deitadas. E aqui que foi o problema. Não deu uma caneta inteira. Pegou uma caneta assim e é a mesma coisa que eu tivesse dividido em 3 partes. Essas 2 partes deu certo. Por isso que aqui, ó, 2 canetas e 2/3 de uma caneta de largura, tá? E aí, com o lápis deu aproximadamente, porque não deu exato, 3 lápis e meio de comprimento. Então, o que aconteceu? Na hora de eu medir com um lápis, coube aqui assim, 3 lápis deitados, né? Imagine 3 lápis do mesmo tamanho. Na verdade, eu colocava o dedo aqui, colocava onde eu parou meu dedo até onde vai, colocava o meu dedo aqui, de novo, e aí deu 3 lápis e metade de um lápis de comprimento. De largura foi 2 lápis, então coube 2 lápis deitados aqui assim, 2 lápis e 1/3, um lápis dividido em 3 partes, ficou 1/3 aqui, tá? De largura. E com a borracha? Ah, com a borracha já deu mais, viu? A borracha é uma borracha grande, que eu tenho que considerar da grande, mas não é aquelas gigantona. A borracha grande deu 15 borrachas deitadas aqui assim. Por 10 vezes ela deitada aqui assim. Então eu consegui medir usando caneta, lápis e borracha. Certo? Agora, a minha caneta tinha 15 centímetros. O meu lápis tem 17 centímetros. E a minha borracha, por mais que eu achei que era grande, do Igor, do Geiso era maior, parece. A minha tem 4 centímetros o maior lado da borracha. Então, com essas medidas agora, que eu sei quanto que vale cada um das minhas, eu consigo descobrir qual é o tamanho da caneta, da carteira, né? Aqui não coube, deitado no comprimento, não foi 4 canetas, então é só fazer 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60 centímetros. Então, essa minha carteira tem 60 centímetros de comprimento. E de largura? A de largura ela tem 2 canetas e 2/3. Então ela tem 2 canetas e 2/3. 2 canetas é 2 vezes 15. Dá 30. Agora, 2/3. 2/3, é isso?
Cadê? 2 canetas e 2/3 de largura. 2/3 é pegar esse 15, dividir em 3 partes e eu pego 2 partes. Ah, então 15 dividido em 3 partes. Eu peguei minha caneta e dividi ela em 3 partes. 1, 2, 3. Aqui tá minhas 3 partes. 3 partes iguais são 3 partes de 5 centímetros. Ah, mas 2/3 que tá lá. 2/3 são 5 mais 5 dá 10 centímetros. Então, a minha largura tem quantos centímetros? Tem 40 centímetros de largura a minha carteira. Então, com a caneta, eu chego à conclusão que ela tem 60 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Tá bom? E se eu fosse fazer com um lápis? O lápis tem 17 centímetros. Né? Então, ele dá o quê? Deu 3 lápis e meio. Então, 3,5 vezes 17. 7 vezes 5, 35. Subiu 3. 7 vezes 3, 21. Com mais 3 que subiu, 24. O 7 morreu. Coloca cruzinho em homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Soma tudo. 5 com mais nada, 5. 4 com 5 dá 9. 2 com 3 dá 5. Eu tenho uma casa depois da vírgula. 59,5 centímetros. Ou seja, aproximadamente 60 centímetros. Certo? Aí de largura aqui. De largura é 2,1/3. 2,1/3 é 2,33 e vai embora, né? 2 inteiros, falei errado aqui, 2 lápis inteiros mais 1/3 de um lápis. Então é 0,33 1/3 e 2 inteiros é 2 inteiros. Vezes 17. 7 vezes 3, 21, foi o 2. 7 vezes 3, 21 com mais 2, 21, 22, 23. Foi o 2 de novo. 7 vezes 2, 14. Com mais 2, 16. Pronto, matei o 7. Coloco cruzinho em homenagem a ele. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. Soma tudo. 1, 6. 6 com 3 dá 9. 1 com 2 dá 3. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 39,61. Aproximadamente 40 centímetros. É a mesma coisa a borracha. Se cada lado da borracha tem 4 centímetros, você vai fazer 15 vezes 4. Vai dar 60 centímetros. Certo? Já tira o desenho da carteira. Calma lá. E aqui 10 borrachas de largura. 10 vezes o 4 centímetros, 40 centímetros. Então, ficou bem claro aqui agora. Vou limpar meus rabiscos aqui. Agora vocês podem estar tirando um print para depois fazerem as anotações no caderno ou na apostila, né? Se vocês tivessem em sala de aula, cada aluno ia dar uma quantidade de lápis e borracha diferente. Lápis, borracha e caneta. Porque cada um tem uma borracha de um tamanho, uma caneta de um tamanho. A caneta pode até coincidir de dar o mesmo tamanho se a caneta for da mesma marca. Agora o lápis, pode ser que um está mais apontado, o outro não. Então, vai dar diferentes. Mas na hora de eu tirar os cálculos, elas vão ser tudo a mesma coisa. 60 por 40 centímetros. Se seguir o padrão, né, da carteira. 2.2. Compare as medidas com a do seu colega. O que vocês concluem? Bom, não vai dar para vocês calcular, fazer essa atividade,
porque, que nem eu falei, eles fizeram isso na apostila, imaginando que a gente está onde? Na sala de aula. Seria uma atividade muito legal. Só que nós não estamos em sala de aula. Então aqui, ó, resposta pessoal. Pode variar de um aluno para outro aluno, pois os objetos podem ter tamanhos diferentes. Foi o que eu falei, né? O Igor tinha um lápis de 5,5 centímetros e uma caneta de 14 centímetros. O Pedro tem uma caneta de 3,5 centímetros. Então vai usar muito mais muito mais número de vezes a caneta do Pedro para medir a distância, né? Seria a mesma coisa, vamos medir quem chegou mais perto a palmo. O meu palmo aberto tem o mesmo tamanho que o palmo de vocês aberto? Não. O meu palmo é bem maior que o de vocês, né? Pelo menos eu não conheço pessoalmente ainda o Pedro e o Cauã. Mas os alunos que eu dei aula ano passado, eu acho que nenhum deles tem a mão maior que a minha. Então é lógico que a minha mão aberta vai ter um tamanho maior do que outros alunos. Vai ser muito difícil de todo mundo ter o mesmo tamanho do palmo aberto. Mesma coisa o lápis. É muito difícil, se for um lápis que já está sendo usado, que todos tenham lápis do mesmo tamanho. Tudo bem? 2.3. Agora é o momento de verificar os resultados obtidos pela turma. Todos chegaram no mesmo resultado? Por quê? Eu já respondi aqui. Resposta pessoal. Provavelmente será possível observar que as medidas diferentes, devido aos diferentes tamanhos dos objetos utilizados nas medições. Por esse motivo, percebemos que a necessidade da padronização das medidas para maior precisão, a universalização do sistema de unidades de medidas, tá? Porque não tem como eu falar bem assim, qual é o tamanho do Igor? O Igor fala assim, meu tamanho é 18 lápis. Eu falo, mas quantos centímetros tem o lápis do Igor, será? Né? Daí a gente fica meio perdido. Aí ele fala, outra pessoa que é maior que o Igor fala lá, o meu é 25 lápis. Opa, se ele é maior que o Igor, por que ele teve que usar mais lápis para medir a altura dele? Né? É porque ele é maior. Não, às vezes o lápis dele é bem pequeno, daí a diferença às vezes nem é tão grande assim que nem eu falei, tá? Então é difícil, né? Se os lápis não tiverem o mesmo tamanho, a gente fica difícil de entender qual é a medida das coisas, tá? Então por isso a necessidade de ter uma unidade universal, né? Para que a gente faça essas medidas. 2.4, tá na apostila, na página 146 ainda. Se utilizar seu palmo para medir a carteira escolar, obterá o mesmo valor dos colegas da turma? Você acha que sim ou não? Se cada um for medir a carteira da escola, utilizando o palmo, cada um usa o seu palmo. E daí? Todos vão ter a mesma quantidade de palmos? O Pedro respondeu que acha que não. O Geiso, acha não, ele tem certeza, ele falou não. O Geiso também falou não. Alguém pensa o contrário do Pedro e do Geiso? Ou todo mundo concorda com o Pedro e com o Geiso? Que não vai ser as mesmas medidas. Bom, vocês não responderam aí, né? Eu vou terminar de ler aqui. Faça a medição e compare o resultado da turma e registre suas conclusões. O Igor também acha que não. Olha lá. Resposta pessoal. Ao meu palmo, eu, professor Ricardo, a carteira teria 2 palmos e 1 palmo com o polegar recolhido. Mas, professor, como assim? Vou ligar a câmera aqui para vocês verem.
Calma lá. Ó, eu medi assim o palmo na carteira, certo? Eu fui lá e medi. 1 palmo, 2 palmos, e na hora que eu fui medir o outro palmo, ele passava 1 polegar. Então, se eu recolhesse o polegar, ele dava 1 palmo com o polegar recolhido, tá? Não é uma medida exata também, né? Então, eu vou voltar a nossa exibição aqui, só para vocês terem entendido como que funciona. Vamos voltar lá, entendeu? Assim que foi o meu 2 palmos e 1 palmo com o polegar recolhido. Vezes, né? Vezes é outro tamanho agora, a largura. A largura deu um pouco menos que 2 palmos. Então, quando eu abri 2 palmos, ele passou. Então, ele é um pouco menos que 2 palmos. Daí a pergunta é, será que as medidas de vocês, alunos, seria a mesma que a minha se a gente estivesse na sala de aula? E eu acho que não, né? Porque o meu palmo aberto tem 22 centímetros de distância do minguinho, da ponta do minguinho, até a ponta do polegar. Só por curiosidade, se vocês estão com calma aí, tá com a tela preta? Calma aí, vou apertar pause aqui. Então, alguém mediu o seu palmo aberto aí para ver quantos centímetros dava? Meça aí numa régua, quantos centímetros dá o palmo aberto? Palmo aberto é quando você abre a mão, que nem eu abri no vídeo, e mede da ponta do polegar até a ponta do minguinho. Eu vou continuar a aula aqui. Se alguém conseguir medir, me avisa aí, fazendo favor no chat. 2.5. Existe algum objeto mais adequado para medir uma carteira escolar? Vocês acham que existe algum objeto que seria o indicado, que é o mais certo de a gente utilizar para poder medir uma carteira escolar? Vocês acham que sim ou acham que não? Que tem que ficar se virando no palmo, na borracha, no lápis, na caneta? Hein? Se eu falasse para vocês agora, meçam lá na sala de aula o tamanho da carteira do aluno. Vocês pensariam em pegar alguma coisa para ir lá medir? O Igor respondeu, o palmo da mão do Igor tem 19 centímetros e meio aberto. Olha, Igor, tá quase o tamanho da mão do professor. E daí? Agora volte aqui a minha pergunta. Se eu falar assim, vai lá e mede qual é o tamanho da carteira. Você vai pensar em pegar alguma coisa para ir medir? Eu penso. O que vocês acham que eu pensaria em pegar para poder ir lá medir o tamanho da carteira? Vocês acham que a primeira ideia minha seria uma borracha para medir? Ou teria outra coisa que eu posso estar usando para medir? A gente usa sempre nas nossas aulas de matemática para medir as coisas. Ninguém? Júlia, tô achando você muito quieta hoje, Júlia. Cadê você? Isso, régua. Uma régua. Uma régua a gente vai lá e mede. A régua serve para medir, né? Ah, bom, Júlia. E também poderia ser uma trena, né? Ou um metro. Vocês já ouviram falar do metro? Né? O metro de costureira é um metro, um bastão de forma com base quadrada, né? Ele forma um paralelepípedo. E aí eles usam muito minha mãe é costureira até hoje, né? Então ela usa muito esse tipo de instrumento. Ele tem 1 metro certinho e ainda serve como se fosse uma régua. Tem o metro do pedreiro, aquele que fica tudo dobrado, né? Hoje em dia, não sei se o pedreiro usa tanto metro ou se eles usam mais a trena, né? Mas existe o método
também que fica, dá para dobrar ela inteirinho, certo? Então existem outros objetos, sim, lá. Sim, régua, trena, metro são alguns dos exemplos mais adequados, né? Então, para medir a carteira escolar. Já pensou falar para você assim, Igor, qual é a distância aí da onde você mora até a minha casa, Igor? Já pensou o Igor pegar a régua e ficar medindo de lá até aqui em casa para ver quanto que ia medir? Não, né? Se eu for querer medir, né, vai dar quilômetros, né? Vai dar muita distância. Então, qual seria o instrumento que eu pensaria para medir a distância da casa do Igor até a minha casa? Né? Eu falo a casa do Igor porque eu sei onde que o Igor mora, tá? Por isso que eu falei ele como exemplo. Eu acho mais fácil eu sair aqui na frente da minha casa com o carro, zerar o odômetro, que seria tipo um cronômetro de quilometragem. E aí eu ia com o meu carro até a casa do Igor. E aquele odômetro ia estar marcando a distância que os pneus estão rodando em quilômetros até chegar à casa do Igor, né? É lógico que se eu ficar patinando com o carro, daí ele vai ficar, não vai sair do lugar, vai mentir a quilometragem. Só que não é o caso, né? Porque é asfalto daqui até lá, então não vai ter erro nenhum. Atividade 3. Acho que dá tempo de começar a atividade 3 hoje, hein? Calculando perímetro e área. Ai, professor, eu não lembro o que é perímetro, eu não lembro o que é a área. Vocês lembram o que é perímetro e área? E agora? O que é perímetro? O que é área? Eu vou começar a aula aqui, vamos ver se vocês lembram. Não sabem? Legal, gostei da sinceridade. Então vamos lá. Continuando a gincana do 7º ano, a professora mostrou vários objetos disponíveis na sala de aula e solicitou aos estudantes que medissem o perímetro do seu caderno utilizando uma régua. Então, presta bem atenção. Eu, quando era criança, quando tinha idade de vocês não gostam que chame vocês de criança, né? Quando eu era adolescente, quando eu tinha idade de vocês, o que eu fazia? Eu ficava inventando minhas coisas na minha cabeça lá para eu poder entender as coisas, né? E essa palavra perímetro, para mim, eu falei, meu Deus do céu. O que é perímetro na matemática? Como que eu vou descobrir o que é perímetro na matemática? Certo? Por sorte, meu pai gostava muito de matemática e ele tinha um sítio que a gente plantava pêssego no sítio. E aí ele falava essas linguagens matemáticas para mim também e eu acabei entendendo o que era linguagem matemática, né? O sítio fazia perímetro, né, com o vizinho. Mas como assim? Então, o perímetro é quando você tem alguma coisa que cerca. Na minha cabeça, perímetro é a cerca, é onde é o limite do meu sítio. Então, até os perímetros, até as cercas do sítio. Meu pai falava assim, se pode brincar no sítio, só não vai passar dos perímetros. Aí eu perguntei para ele, mas pai, o que é perímetros? É quando o perímetro é o contorno do sítio. Então, ele falava para mim, imagine que é a cerca do sítio. Então, o sítio, se ele fosse retangular, né? O perímetro é tudo isso daqui, ó. É onde tinha a cerca, tá? Isso é o perímetro das coisas. É o que vai, é a linha que faz o contorno, tá? Então, isso é perímetro. Eu guardei sempre na minha cabeça que perímetro é como se fosse a cerca das coisas, tá bom? Agora, veja bem, ele pediu qual é o perímetro
do seu caderno utilizando a régua. Ah, professor, como que eu vou fazer isso? Vocês estão com a apostila na mão de vocês aí, né? Olha bem aqui. Se meu sítio, vou voltar a falar do sítio primeiro. Se meu sítio lá, o sítio que era do meu pai, tinha lá, vamos supor, 100 metros de frente. E lá no fundo tinha 100 metros de fundo. E nas laterais ele tinha 200 metros de lateral. E o outro lado 200 metros de lateral também. Qual era o perímetro do sítio? Ah, eu tenho que somar todos os lados. É só somar todos os lados, professor? Sim. Eu posso fazer 200 com mais 100, 300 com mais 200, 500 com mais 100, 600. E o Igor já acertou. Ele já tinha falado ali. Agora, se eu venho e falo assim, Igor, ó, presta atenção. O meu sítio tem formato retangular. Se é retangular, eu sei que aqui e do outro lado vai ter o mesmo tamanho. 100 metros aqui. E aqui tem 200 metros. E agora, qual é o tamanho do perímetro do meu sítio? É o mesmo. Por que é o mesmo? Isso aqui é como se fosse a largura. E isso aqui é como se fosse o comprimento. Então a largura dos dois lados são iguais, são 100. O comprimento dos dois lados são 200. Então, perímetro pode ser assim, ó. 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Agora eu peço que vocês peguem a apostila de vocês. Eu vou apertar pausa aqui. Vocês vão vir com a régua, vão medir quantos centímetros tem aqui e vai marcar aqui. Quantos centímetros tem aqui e vai marcar aqui. Aí você sabendo o tamanho da largura e sabendo o tamanho do comprimento, é só trocar nessa fórmula aqui, tá? Lembre-se, você resolve a multiplicação primeiro para depois somar, tá bom? Vou apertar pausa e vou dar 3 minutos para vocês fazerem isso, né? Não, tem que ser a apostila. Você já fez no celular, que chique. Eu preciso que vocês achem na apostila, Pedro. Pensa a apostila. Pega a sua apostila lá, fecha ela e vai medir a capa dela, tá bom? Vou apertar pausa aqui. Bom, meus alunos tiraram as medidas lá. Só tô achando estranho uma coisinha. Deixa eu ver aqui que eu fiz a medida da apostila. Olha lá, a letra A. É possível calcular o perímetro da área da capa do seu caderno? Como? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Sim. Vou apagar aqui. Sim, medindo todos os seus 4 lados e somar os 4 resultados. Ou, por se tratar de um formato retangular, mede o comprimento e a largura. E a soma do dobro da largura. Pois, e soma, né? Desculpe. O dobro da largura, pois os dois lados iguais da largura, com o dobro do comprimento, pois também existe 2 lados iguais no comprimento. Sendo assim, a fórmula fica perímetro igual a 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. Aqui está o seu caderno. Ele tem comprimento, comprimento, largura e largura. Se você somar esses dois lados aqui, ó. Se você somar comprimento com largura, lá do outro lado também não é comprimento com largura, então você poderia falar que perímetro é igual a 2 vezes, abre parênteses, a soma do comprimento com a largura. Tá? É uma outra possibilidade.
B. Qual é a medida que você pode utilizar para indicar a área e o perímetro da capa do seu caderno? Ô professor, nós estávamos estudando só perímetro, agora apareceu o tal da área? Sim, então vamos lá. Lembra que eu estava falando do sítio lá, que meu pai falava dos perímetros são as cercas? Tá, perímetro é a cerca. A área é a parte que fica dentro das cercas. É onde fica o sítio do meu pai, onde ficava. O sítio do meu pai é chamado de área, entendeu? Professor, como que eu faço para calcular a área de uma capa de um caderno? Ele não tem o comprimento e a largura? Sim. A área você faz comprimento vezes a largura. Só isso, professor. Só isso mesmo, tá? Olha lá a resposta subindo. Como o perímetro está em centímetros, a unidade mais indicada para a área da capa do caderno também é em centímetros. Porém, a gente não fala lá, deu tantos centímetros. A gente fala, deu tantos centímetros quadrados. Essa parte aqui em cima do C elevado ao quadrado. Tá bom? Olha aqui, aqui eu fiz a apostila. A apostila, vocês chegaram a falar para mim que o comprimento dela era de 26 centímetros. Só que não falaram para mim que era de 20 centímetros a largura. Então, como que fica o perímetro? Olha bem, ele tem 26 centímetros aqui, ele tem 26 centímetros aqui, ele tem 20 centímetros aqui e tem 20 centímetros aqui. Então, eu tenho que somar tudo. Então, você faz 20 mais 26 mais 20 mais 26. 0 com mais 6 com mais 0 com mais 6 dá 12. Foi 1. 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 1, 9. Então ao todo deu 92 centímetros, professor, de perímetro? Sim. Não tem um jeito mais fácil? Tem. Lembra que eu falei? Usa a fórmula. Olha a fórmula aqui, ó. 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Troquei a largura por 20. Troquei o comprimento por 26. 2 vezes 20 deu 40. 2 vezes 26 deu 52. Ao eu somar 40 com 52, deu 92. E a área, a parte aqui interna agora da capa da apostila? Como que eu faço, professor? Aqui é mais fácil, lembra? A área é igual comprimento vezes a largura. Então, a área é igual. Comprimento é de quantos centímetros? É de 20. 20 vezes o 26. Então, 20 vezes o 26. Vou montar a conta. 26 vezes 20. Corta o zero. Zero vem parar embaixo. 2 vezes 6 dá 12. Foi o 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. 520. 520 o quê? Centímetros. Por quê? 20 centímetros vezes 20 centímetros. Centímetros vezes centímetros. Centímetros ao quadrado. Então, deu 520 centímetros ao quadrado. Se você fizer um monte de papelzinho de 1 centímetro por 1 centímetro e colar um do ladinho do outro na apostila, vocês vão ver que vai usar certinho 520 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro para que dê para cobrir a área inteira da capa da apostila, tá? Então, é isso aí a aula. Bom, atividade 4, nós vamos deixar para a aula de amanhã, tudo bem? Então, eu agradeço aos meus alunos que assistiram a aula comigo até aqui, que são eles, o Jason, o Cauã, o Enzo, a Evelyn, o Igor, a Júlia e o Pedro.
Muito obrigado. Pedro, depois, deixa eu voltar aqui então um pouquinho. Vou parar a gravação.